Nesse vídeo aqui eu vou te falar um pouquinho sobre o que eu aprendi até hoje, sobre o que significa você escolher uma profissão e uma área para sua vida, e eu vou te falar o conselho que eu gostaria que eu tivesse recebido lá atrás, quando eu estava terminando o ensino médio, quando eu estava fazendo o ensino médio, sobre se você deveria escolher fazer uma graduação ou não, sobre qual graduação escolher e sobre tudo isso, beleza? Então vem comigo. Tudo bom? Eu sou o Cauê, eu sou um biólogo formado pela Unicamp, como pode ver aqui eu estou uniformizado hoje. Eu também já fui estagiário no CNPEM e na Bayer, além de algumas outras coisas que eu fiz pela minha caminhada. E ao longo de toda essa história eu consegui ir aprendendo várias coisas sobre o que você deve pensar quando você vai escolher uma profissão e o que isso vai implicar para você. Que essa é uma parte que as pessoas geralmente não falam, né? Elas te dão sempre dicas e conselhos sobre como você escolher uma profissão para sua vida, mas elas nunca falam para você pensar no que isso vai implicar. Então, ao longo das escolhas e dos testes que eu fui fazendo ao longo da minha vida, eu consegui aprender algumas coisas. Ah, mas Cauê, você é muito novo, você não tá em nenhuma posição de dar esse tipo de conselho. Quem deve falar pra gente são só pessoas que estão no fim da carreira. É verdade, eu sou bem novo, eu tenho 23 anos, a última vez que eu tinha checado. Não, calma, é 22, chequei errado. Então eu não tenho muita experiência de vida assim, apesar de já ter conseguido ter coisas em bastante área assim, então eu me considero vivido por pouco tempo que eu tive. Mas eu acho que o que eu venho falar aqui não é de uma posição de superioridade para alguém que chegou lá no final e tá te falando sobre o caminho. Eu venho aqui numa posição de alguém que tá vivendo o caminho e de que tá compartilhando algumas experiências e coisas que podem ser úteis para quem tá nesse mesmo caminho. Além disso, eu acho que a gente ouvir só posições e opiniões de quem tá lá no final, talvez nem seja o mais adequado. Você pode acabar sendo levado a vários erros. As coisas podem ter mudado muito desde que essas pessoas começaram e elas frequentemente às vezes olham para o passado de uma maneira muito endeusada também. Então elas podem acabar te dando alguns conselhos que eu acho que não são os mais apropriados. Então eu vou tentar aqui falar para mim o que ninguém nunca falou, te dar alguns conselhos que são poucos comuns de você se ouvir quando você é um jovem ali com seus 16, 17 anos, beleza? Eu tenho certeza que você, quando você tá ali já começando o 9º ano, depois você entra no ensino médio, você começa já a ouvir algumas coisas, algumas pessoas falarem: ah, você vai ser muito bom pra tal disciplina, você é bom em matemática, ou você gosta de história, então você deveria fazer não sei o que lá. Isso é bem comum. Eu ouvi isso, você ouviu isso. Um dos principais conselhos que as pessoas dão, geralmente é esse: ah, você gosta de qual disciplina na escola? Ah, você gosta disso? Então, eles agem quase como se fosse uma soma. Pô, você gosta de matemática e história, vai fazer economia. Apesar de ser importante levar em conta as coisas que você tem facilidade, não é tão simples assim, na minha humilde opinião. Além disso, tem também aqueles clássicos, né? Ah, faz medicina, faz direito, né? Isso nunca vai dar errado, você vai conseguir ganhar dinheiro, você não vai passar fome. Ou, agora tá até mudando um pouco, né? Tem profissões na moda, geralmente. Ah, vai fazer engenharia da computação, ciência da computação, ou ciência de dados, engenharia de dados, engenharia de inteligência artificial, né? Um curso de graduação todo. Isso, é até um pouco diferente pra gente, e eu acho que também não é um bom caminho você ir por aí, porque você pode acabar caindo na mediocridade de escolher uma profissão só porque ela dá mais certo e não conseguindo ter o mesmo sucesso de às vezes ir por uma área que você conseguiria desempenhar melhor. Então, o meu conselho aqui, ele vai se basear em dois grandes pilares. Um deles são as inclinações naturais. Isso é o que as pessoas geralmente chamam de talento. É aquilo que você faz bem naturalmente ou que você fez aquilo por tanto tempo que se tornou algo incorporado em você. E o outro pilar são as suas pretensões de longo prazo. Então, o que você quer para sua vida em um aspecto bem global, desde sua vida pessoal, sua vida financeira e sua vida familiar, certo? Então, vamos lá para o nosso primeiro ponto. Esse primeiro ponto, ele é um ponto até um pouco incomum, né? Hoje em dia tem até certas discussões de, pô, talento existe ou não, talento importa ou não. O talento importa, sim, mas ele não é o mais importante. Ele não define quem você vai ser. Tem uma frase legal de que o esforçado vence o talentoso quando o talentoso não se esforça, porque tem uma dose muito importante aí de esforço e de trabalho em cima daquilo que vai ser o seu talento, mas o talento não é o mais importante. Só que veja, ele não é o mais importante, mas ele é um componente da equação. Tem uma frase muito legal aqui que eu queria citar antes da gente aprofundar na nossa discussão, que é uma frase do Bernardino. Eu vou até ler para eu não falar ela errada. Que ele fala assim: não tem outra forma para as coisas acontecerem bem se não for muita dedicação e uma dose de talento. Então é com base nisso que eu vou te dar o meu conselho.
Então, o seu talento, ele é aquilo que você, de alguma maneira, tem uma aptidão grande para fazer. O que quer dizer uma aptidão grande para você fazer? É algo muito confuso, né? Hoje em dia as pessoas, num ensino um pouco mais massificado, às vezes a gente não tem tanta ênfase e tanto estímulo em buscar conhecer quem a gente é de verdade, no sentido de as coisas que a gente consegue fazer melhor e explorar todo o leque de coisa, né? Sempre tudo a mesma coisa. Mas as suas aptidões naturais, basicamente, elas vão ser coisas que você faz bem, naturalmente. São coisas que você tem certa inclinação, que você começa a fazer aquilo e você tem uma facilidade maior. Tem algumas maneiras de você identificar isso. Por exemplo, o que as pessoas costumam te pedir ajuda para fazer? É um jeito muito bom de identificar, porque isso quer dizer que você de alguma maneira se destacou acima da média. O que é aquilo que você consegue às vezes aprender muito mais rápido do que as outras pessoas? Ou o que é aquilo que quando vocês fazem, no mesmo tempo, você consegue fazer muito melhor do que as outras pessoas. A gente tem aptidões que elas variam de várias áreas. Podem ser aptidões físicas, alguém que vai ser muito bom, às vezes, para performar sendo um atleta ou sendo uma pessoa que tem uma grande exigência do seu comportamento, da sua postura, então pode ser um palestrante também. Ou você pode ser alguém que é muito boa em desenvolver e conversar com as pessoas, entender o que elas falam. Você pode ser uma pessoa muito boa em lidar com lógica, números. Você pode ser outra pessoa que você gosta muito de ler e contar histórias. Então, tem vários tipos de coisa, é um leque muito grande. Ainda assim, talvez você esteja tendo muita dificuldade de conseguir enxergar quais são os seus talentos, as suas aptidões naturais. Uma dica que eu dou é para você olhar para a sua história. Tente olhar quando você era criança já. Quais os tipos de coisa que você gostava mais de fazer? O que você costumava se destacar quando você estava fazendo? Uma outra coisa muito importante de você parar para prestar atenção, o que os outros costumam te elogiar? Eles te elogiam porque você faz muito bem o quê? Então para reparar nessas coisas que você vai começar a ver alguns indícios de inclinações naturais que você tem para certas coisas. Então você pode ter uma inclinação natural para gerenciar pessoas, projetos, ou você pode ter uma inclinação natural para fazer contas e organizar as coisas. Gaste um tempinho tentando relembrar assim, e é muito comum que às vezes a gente receba esse tipo de elogio, mas não grave muito bem eles na nossa cabeça. Então é um exercício muito grande de ficar realmente pensando no que a gente ouviu até aqui na nossa história. Outra coisa que ajuda muito a gente a pensar é você realmente fazer um tipo de análise da sua própria personalidade. Você é uma pessoa que é muito organizadora, metódica, lógica, que gosta sempre de fazer as coisas bem certinhas assim. Você vê um negócio desorganizado e você já tem um impulso para ir lá e arrumar aquilo. Ou então você pode ser uma pessoa muito criativa, você gosta de ter muita liberdade, muita autonomia. Talvez você tenha se identificado com os dois, porque a gente nunca vai ser uma coisa só. A gente vai ter sempre pesos dessas coisas. Então tente identificar quais são os componentes que têm mais peso na sua personalidade. Você pode ser uma pessoa que gosta muito de estudar, conhecer mais sobre as coisas, entender os mecanismos, você gosta da parte técnica. Você também pode, uma coisa que é muito importante e é pouco falado, gostar de trabalhos que envolvam as mãos. Eu tenho bem marcado na minha cabeça que uma das coisas que minha mãe falou quando ela disse que escolheu ser cirurgiã dentista, é que ela gostava de trabalhar com as mãos. E isso fazia ela se sentir bem. Então pare para reparar nisso. Às vezes você gosta de, sei lá, fazer um móvel de madeira, mexer no jardim, ou adora ficar consertando as coisas na casa de coisa elétrica, esse tipo de coisa. Então tente reparar nessas sutilezas da vida. Outra coisa que eu acho que é bem importante é o aspecto interpessoal. Então você gosta de lidar muito com pessoas, você gosta de conversar, tentar entender, lidar com desavenças, ou você quer ter o mínimo possível desse tipo de contato. Você não gosta muito de gente, vamos dizer assim. Para pensar nisso, porque pode indicar o tipo de trabalho que vai ser mais adequado para você ou não. Se você não gosta de lidar com pessoas, talvez você ser um médico, você ser um enfermeiro, ou você querer ser um pesquisador-chefe, não seja o cargo mais adequado. Você vai se dar muito melhor num cargo mais técnico, talvez, em que você vai ter que lidar com algumas pessoas, a gente vive em sociedade, mas o seu contato é muito menor e você não vai ser muito responsável por várias pessoas. Um outro último ponto que eu acho bem importante é você parar para pensar se você gosta de resolver problemas, qual que é o tipo de maneira com que você lida as coisas. Você gosta de você ver coisas e gosta de resolvendo e de estudar, ou você gosta de receber mais demandas? Então tente pensar nesse tipo de coisa, porque isso tudo vai influenciar agora no nosso segundo ponto. Eu gosto bastante de falar das pretensões de longo prazo, porque eles têm uma conexão bem grande com o primeiro ponto que a gente falou das inclinações naturais. Por quê?
nas suas inclinações naturais, você viu duas coisas. Uma delas eu evidenciei e a outra eu deixei mais oculta. Uma delas é a sua inclinação natural, ela vai indicar as coisas que você vai fazer bem, melhor e mais rapidamente do que os outros. Então, quer dizer, áreas onde você consegue atingir a excelência. E uma outra coisa que eu não mencionei é que as suas inclinações naturais também, muito provavelmente, indicam as áreas em que você tem mais prazer em fazer as coisas. Porque muito frequentemente, aquilo que a gente faz bem também é aquilo que a gente gosta de fazer. Então, você conseguir interpretar bem as suas inclinações naturais vai permitir com que você seja mais feliz com o tipo de profissão que você exercer, certo? Você precisa pensar muito bem nelas, porque ela pode garantir ou a infelicidade de você ser uma pessoa que odeia lidar com gente, se está num cargo de gestão em que você tem 30 pessoas abaixo de você, ou não desse jeito, ou você pode conseguir ser muito mais feliz porque você está num cargo técnico, em que você resolve problemas técnicos e é aquilo que você adora. Então você precisa pensar com muito carinho nisso, beleza? Agora, para a gente começar a pensar nas pretensões de longo prazo, a gente tem que pensar primeiro nesse tipo de coisa que eu disse para você. Então, qual o tipo de coisa que eu gostaria de estar fazendo no meu dia a dia? Porque isso vai mostrar para você se você vai ficar feliz e se sentir realizado. Não sei se felicidade é a melhor palavra, mas você vai estar se sentindo bem fazendo aquilo ali. E aí, a partir desse ponto, você começa a pensar em algumas outras coisas. Quando a gente para pensar nas nossas pretensões de longo prazo, eu acho que é muito importante a gente parar para pensar como que é o nosso dia ideal. Porque isso vai indicar algumas profissões que a gente possa estar mais aptos e outras profissões que a gente vai estar menos apto a seguir, beleza? Então, por exemplo, você é uma pessoa que vai se sentir muito satisfeita em acordar umas 6h30, 7 da manhã, prepara seu café, toma um banho talvez, vai para o trabalho às 8, começa a trabalhar, tem uma folga de almoço, talvez uma folguinha antes, trabalha mais um pouco e ali 4, 5, 5h30 da tarde você tá saindo, terminou tudo que você tinha a fazer. Ali nesse tempo você teve que resolver algumas demandas, você ficou fazendo as suas coisas ali no seu computador, aí vem alguém pedir ajuda, você dá uma ajuda, acontece algum imprevisto, você resolve, talvez tenha que ter feito alguma reunião, aí acabou agora o seu dia de trabalho e ficou tudo isso para trás. Aí você pode ir para academia, talvez ir para a escola dos seus filhos, buscar ele e levar para casa, e aí você vai para academia depois, faz as suas coisinhas, hora de jantar com a família. Se você tiver algum hobby, alguma coisa que você queira fazer, talvez você queira dar uma estudada também esse pedacinho da tarde, dorme e o outro dia começa a mesma coisa. Ou pode ser que o seu dia ideal seja, eu quero acordar às 6, aí eu vou na academia, faço mais uma coisinha, aí de manhã eu consigo pôr uma reunião importante que eu tenho, aí eu dou uma pausinha para fazer um treino durante a tarde, no horário do almoço, almoço com a minha família, vou e volto para casa rapidinho, aí vou pro meu escritório, pro meu consultório, pra minha empresa e fico toda a tarde lidando com as coisas, resolvendo. Vou talvez ter que ir embora um pouco mais tarde, aí chego em casa, meus filhos já estão lá, janto com eles e com a minha mulher, com meu marido e resolvo mais umas coisinhas, posso dar uma estudada e vou dormir. Eles são bem parecidos, mas já tem algumas sutilezas que a gente consegue perceber aqui. Por exemplo, esse tipo de segunda rotina que eu te disse, ela vai demandar de você uma responsabilidade maior, então vão ter muitas coisas que dependem de você e que recairão sobre suas costas, mas você tem uma liberdade e autonomia maior, por isso que você também tem mais responsabilidade. Enquanto que no primeiro, você tem um pouco menos de liberdade nos seus horários, naquele período de bloco de trabalho fixo, de 8 a 9 horas, mas no tempo livre você tem um pouco menos de preocupação, talvez. Então isso já te dá algumas dicas, por exemplo, será que eu vou querer ir numa profissão em que eu mas que a única condição que eu vou conseguir um emprego bom, que as maiores oportunidades são só sendo CLT. Talvez você não queira isso porque você não gosta de um bloco tão engessado como o primeiro. Ou talvez você goste disso porque você gosta dessa liberdade, você gosta de ter os seus 30 dias de férias ao longo do ano, você não quer ter preocupações durante um feriado e esse tipo de coisa. Então reflita sobre isso. Você também tem outras coisas importantes. Se você quiser, por exemplo, ir numa profissão que você só pode ser funcionário público, ela vai te dar uma liberdade um pouco maior de horário de almoço. Costumam ser demandas não tão fortes e com tanta cobrança quanto no setor privado, apesar de que isso varia. Você pode ter lugares que tem muita cobrança e você pode ter muita responsabilidade. Por exemplo, se você for um juiz de uma vara criminal, eu acredito que eles se sentem, eu espero pelo menos, com muita responsabilidade. Então reflita sobre esse tipo de ponto.
Ou você quer ser um empresário, que você vai ter muito mais autonomia, chances de ter ganhos maiores, só que você vai ter muita responsabilidade e você não vai ter blocos tão bonitinhos de trabalho, você vai talvez precisar trabalhar mais em algumas horas, menos em outras. Então, reflita sobre esse tipo de coisa. Agora, sobre as pretensões de longo prazo, tem um ponto muito importante que ele é pouco falado quando a gente está indo escolher uma profissão, uma área, um curso. O que você, na sua vida adulta, quer ter e o que você quer fazer? Aqui, eu quero te convidar para uma reflexão de você tentar projetar a vida que você gostaria de ter. Porque aqui você vai ter uma ideia de qual o ganho financeiro necessário para você sustentar uma vida dessa. Pense no tipo de lugar que você quer morar, pense no tipo de coisa que você quer fazer com a sua família, pense em que tipo de família você quer ter. Você quer ter uma família muito grande, então vai ter um gasto muito grande para você sustentar. É caro você sustentar uma família, especialmente criança. Ou você não quer ter filhos. Pare para pensar nisso. Eu quero morar num apartamento no meio da cidade, com 2, 3, 4 quartos. Ou eu quero morar numa casa um pouco mais afastada. Eu quero conseguir ter uma férias por ano em que eu pego e levo toda a minha família para viajar. Às vezes para ir conhecer algum lugar bacana no Brasil, às vezes ir pro exterior, né? Tem um clássico ir para Disney. Você pode ser um de que gosta desse tipo de coisa. Então você precisa parar para pensar nisso e você precisa entender qual o ganho financeiro necessário para você conseguir suportar esse tipo de vida. Porque isso vai ser necessário para você se sentir satisfeito também. Ou pode ser que você seja uma pessoa muito simples, você morando numa casa simples, com alguns quartos ali, tendo seus filhos e morando tranquilamente. Você nem gosta tanto de viajar assim, quer ir uma vez pra praia por ano pra família, pelo evento familiar, e você quer ficar mais de boa. Ou você quer ter sempre um personal, psicólogo, um fisioterapeuta, você gosta de fazer muito exercício, quer que ele faça um trabalho com você quando você estiver sentindo dor, tiver algum tipo de lesão. Pare para pensar em todas essas coisas e os custos relacionados que tem com esse tipo de estilo de vida que você quer ter. E aí você começa a olhar para as profissões que existem e você começa a pensar será que isso que eu tô querendo ser se adequa com o tipo de vida que eu quero ter? Às vezes não. Então, pare para pensar nisso com bastante carinho. Uma dica, se você for mais novo, talvez você tenha muita dificuldade em conseguir compreender o mercado de trabalho. Eu acho que é muito difícil a gente conseguir ter uma noção boa sem, de fato, experienciar um pouco ele. Eu senti isso. Um dos meus maiores aprendizados foi durante os estágios que eu fiz, até durante da iniciação científica que eu fiz na faculdade, eu comecei a sentir mais o que significa isso. E quando você começa a ter que pagar as próprias contas, gerenciar o próprio dinheiro, você começa a entender quais os custos relacionados à vida, você começa a ter uma visão bem melhor das profissões, como que é o mercado de trabalho de cada uma, e quanto que você vai conseguir ganhar, e esse tipo de coisa. Se você está tendo essa dificuldade, não se preocupe, às vezes você não vai conseguir uma acuidade muito grande nisso. Algumas sugestões, você pode pesquisar na internet, tem um site bem legal que chama Glassdoor, você consegue pesquisar empresas lá. Então, se você pensa em alguma profissão, escolha algumas empresas e olhe lá os salários dos cargos que você pensa e converse com algumas pessoas, sempre com o filtro de que algumas pessoas podem ser muito críticas e algumas pessoas podem endeusar demais as coisas que elas fazem. Então, sempre tente fazer esse ajuste. Mas fica uma dica para você aí, beleza? Agora, vou tentar dar um outro resumo de algumas coisas que eu queria falar e eu acabei já mencionando ela. Pense no seu horário. Você quer ter uma alta influência e um alto poder de decisão sobre como que seu horário é organizado, ou você não se importa de você estar sujeito a decisões de um chefe, a decisões de toda uma estrutura hierárquica ali. Pense nisso que, como eu disse, vai influenciar já se você vai ir para uma certa profissão ou não. Uma outra coisa, você gosta de gerenciar pessoas ou não? Pense sobre aquilo que eu falei, porque isso vai influenciar muito o tipo de trabalho que você vai ter. E por fim, uma que eu acho que é muito subestimado, pense muito bem em como que você é, no sentido da sua personalidade, porque isso vai influenciar o tipo de preocupações que você vai querer ter. Se você é uma pessoa muito ambiciosa, que você gosta sempre de coisa movimentada, você não se incomoda tanto com tomar risco, porque não existe isso de pessoas que não se incomodam com tomar risco. Todas se incomodam, mas você é um pouco mais confortável com isso, ou é totalmente averso ao risco. Pense sobre esse tipo de coisa porque ele vai orientar tudo isso que você precisa saber para tomar decisões. Então, se você gosta de tomar mais risco e se sente um pouco mais confortável fazendo isso, talvez você possa ser um empresário, um profissional liberal, trabalhar em profissões que você atende clientes, que você vai ter uma demanda muito mais flexível ali, então você precisa ser capaz de suportar
às vezes você está ganhando mais, às vezes você está ganhando menos. Ou você pode entender que você quer, na verdade, ir por uma profissão que você vai ser contratado ali, ter certeza de que você tem o seu salário ali no fim do mês. Pense com bastante carinho sobre isso. Por fim, eu queria deixar aqui uma mensagem de encorajamento e que eu acho que sustenta todo o argumento que eu fiz em torno dessas duas coisas, especialmente em torno das inclinações naturais. Tem uma filosofia que vem lá dos filósofos antigos, né? Os filósofos geralmente chamados de clássicos, que eles dizem que na vida a felicidade ela é igual à busca pela excelência. Você deve sempre estar buscando a excelência de si mesmo. E é isso que para eles significava a felicidade. Eu acho que esse é um tipo de filosofia muito interessante, porque ele vai muito contra a filosofia de muitas pessoas atualmente, que elas costumam buscar a felicidade em coisas, a felicidade em momentos pontuais, a felicidade em ter dinheiro. Você buscar uma vida de excelência, ou seja, uma vida em que você busca ser o melhor de si mesmo, você vai conseguir ter uma felicidade que, para mim, é bem evidente de que você tem uma satisfação muito maior, é algo muito mais duradouro e muito mais significativo. Você deve conseguir tirar de si mesmo o melhor que você conseguir. E fica aqui o meu encorajamento para você não se acovardar de acordo com aquilo que você enxerga como o seu propósito e a sua natureza, porque senão você vai se tornar uma pessoa em que acha horrível viver. Os dias são terríveis de ser vivido. Você vai buscar apenas uma vida que você aguarda pelo happy hour, pela hora feliz, por acabar, pelo fim de semana. E não que não tenha problema você curtir esses momentos, mas se esses forem os únicos momentos de satisfação pura da sua vida, talvez você seja uma pessoa, aí sim, muito infeliz. Se preocupe mais em ser feliz aqui, não depois. Preocupe com você fazer aquilo do qual a sua natureza dita que você deve ser. Não fuja daquilo que é a sua natureza. Não tente ser o que você não é. Senão é a mesma coisa que você tentar plantar uma macieira aqui nos trópicos. Você vai falhar miseravelmente. Ou é a mesma coisa que você tentar plantar uma jabuticabeira lá no Polo Norte. Nenhum dos dois vai dar certo e os dois vão falhar miseravelmente. Ela talvez até cresça, não a jabuticabeira, mas a macieira, mas ela jamais vai conseguir atingir o seu propósito com excelência de verdade. Como diria o Clóvis de Barros. Busque o que o Aristóteles chamava de eudaimonia, que é o alcance da felicidade como uma finalidade moral. E essa felicidade quer dizer a busca pela excelência de si próprio. Esse é o estado em que um verdadeiro gênio habitaria. Então seja você o próprio gênio da sua vida. Você não precisa ser esse tipo de pessoa que vai ser conhecida e admirada por milhares de pessoas, mas seja você, para você mesmo, um gênio. Com essa mensagem de encorajamento, espero eu, que eu quero finalizar o vídeo aqui. Eu espero que você tenha gostado muito. Por favor, comente aqui o que você gostou ou não. Deixe aqui alguma sugestão para as pessoas que estão tomando uma decisão sobre o que elas devem escolher para seguir como a carreira delas. E se você gostou, eu peço por favor para você deixar o gostei e você se inscrever no canal, que a gente se vê por aqui, beleza? Fechou, aquele abraço.